Boa tarde a todos. Boa tarde. Vamos então dar início à audiência pública, né, do primeiro quadrimestre. E vamos ver as metas, o que foi os gastos, né, que foi concluído nesse quadrimestre aí. Então quero dar a boa-vinda a todos e que se inicie então essa audiência pública. Boa tarde, então eu, Leandro, juntamente com o João, que é o contador, vamos apresentar a audiência pública de metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2024, conforme o artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 101. Tá? Não sei se o João quer. Não, fique à vontade. Vou pedir permissão, vamos nessa. Então, primeiro nós vamos falar sobre o balanço orçamentário. Qual que é o comportamento e como que nós estamos com a nossa arrecadação e a nossa execução da despesa, né? Então nós temos uma receita prevista para 2024 de R$ 57.592.200,50. A receita não sofreu atualização até o momento. Já realizamos recebimento de R$ 19.898.198,28. Então, do valor previsto, arrecadamos 34,55%. Então, se nós pegarmos e multiplicarmos isso por 3, então nós vamos ultrapassar a nossa previsão, né, que é o 100%. Também, no mesmo formato, tem uma despesa. A despesa, nós temos ela prevista de R$ 57.592.200,50. Essa sim sofreu atualização por decretos de superávit financeiro. Já estamos com o nosso orçamento em R$ 63.103.163,55. Empenhamos nos primeiros 4 meses do ano de 2024 o total de R$ 22.152.847,54, 35,10% do orçamento atualizado. Então, se analisarmos o primeiro gráfico, nós temos um déficit financeiro pelo valor empenhado em relação ao arrecadado nos 4 meses de R$ 2.254.649,26. Só fazendo um comparativo em relação a essa questão, como eu acredito que seja de conhecimento de vocês, no último mês nós tivemos uma situação atípica, tá? Que foi a desoneração da folha de pagamento, tá? Em cima dos encargos. Teve uma liminar do STF e nós acabamos empenhando, de acordo com a liminar, nós empenhamos a totalidade dos encargos, que é de 20%, tá? Então ele está nessa despesa, nesse montante dessa despesa. Vale fazer essa colocação que depois foi cancelada essa liminar pelo STF e automaticamente ele nos deu a obrigatoriedade de contribuir sobre 8%. Mas como a gente estava numa situação que não sabia realmente o que seria recolhido, então nós empenhamos a despesa total, tá? Diante dessa situação, liminar ter caído, nós temos o amparo para fazer o cancelamento de 12% da total da parte patronal, tá? Então, isso, se vocês me perguntarem que valor mais ou menos dá, em torno de 220 mil mais ou menos, tá? Que está embutido nessa despesa total, tá? Só para ficar evidente para vocês os passos contábeis. Vocês conseguem trabalhar, não sei como vocês conseguem trabalhar com essas incertezas, né? Fica perdido, porque uma hora é uma coisa, outra hora é outra, de um dia para o outro já muda. Sim, porque é difícil trabalhar, né? a questão de empenhos, nós não podemos voltar fazer um empenho lá, tá? Tem uma situação que está deixando a gente numa situação delicada. Para nós é melhor fazermos o empenho na despesa, que pode ser que nós tenhamos que efetuar o pagamento, tá? Como nesse caso caiu a liminar e diminuiu o valor, nós vamos fazer o cancelamento desses empenhos.
até mesmo porque interfere diretamente no cálculo da despesa com o pessoal. Tá? Outra coisa, se você tivesse recolhido esse 20% da parte patronal, se fosse reduzido para 8%, essa diferença aí não poderia ficar em crédito? Seria compensado futuramente. Compensação No financeira. mês seguinte, compensação. Entraria lá no E-Social, faria a compensação, ou seja, o município deixaria de pagar aquele valor no mês seguinte. Tá? Então isso vale colocar para vocês, porque pelo menos fica uma coisa muito bem detalhada e explicada. Resultado nominal e primário. Resultado primário. Quando nós elaboramos a nossa LDO, nós tínhamos uma meta prevista de 1.394.180 positivo. E aí agora nós temos a nossa receita primária de 19.461.790,99 centavos, menos 18.615.481, então temos um resultado primário negativo em R$ 494.003,01. Resultado nominal e a dívida, eles mais ou menos se contribuem os dois no mesmo formato, mas eu vou falar só da dívida aqui, que fica mais fácil de exemplificar. Então, o total da nossa dívida consolidada, aquela dívida a longo prazo, é de R$ 2.094.230,77. Hoje nós temos disponibilidade bancária, tirando os restos a pagar e os depósitos restituídos, nós temos R$ 14.057.893,38 em crédito em contas bancárias. No encerramento do ano passado, nós encerramos o ano com R$ 11.963.662,61, que é a nossa dívida consolidada líquida. Então era o saldo bancário menos a nossa dívida, sobrava disponível em conta bancária, 11 milhões. Hoje, nos 4 meses agora, ele aumentou esse valor de disponibilidade bancária em conta. Então, devemos 2 menos 14, temos um crédito disponível de R$ 12.475.026,72. Tá? Então, foi um resultado positivo de R$ 511.364,11 alcançado nesses 4 meses do primeiro quadrimestre. A nossa receita corrente líquida dos últimos 12 meses, abril de 2024 a maio de 2023, é de R$ 56.721.823. Então a nossa dívida consolidada hoje ela é de 3,69%. Nós temos a permissão de ir até 16%. Só complementando mais uma questão em relação a isso, deixar claro que esse valor financeiro ele inclui todas as contas do município, tá? Não é recurso livre. Deixar bem enfatizado isso, porque às vezes acaba tendo alguns distúrbios de comentários com referência a isso, tá? Isso daí é a disponibilidade financeira do município. Tem conta da educação, tem conta da saúde, tem conta de convênio, tem recurso livre, tem recurso carimbado, tudo. Então deixar bem enfatizado isso, que às vezes acaba tendo alguns comentários que dizem que o município está sobrando em dinheiro. Então vejam bem. Claro, 14 milhões é bastante dinheiro, sim. Não vamos dizer que não, tá? Mas que fique claro que não é tudo recurso livre. Tá? São recursos que são objetivos para serem gastos dentro das suas áreas de atuação. Um dos próximos slides vai demonstrar quanto que nós temos de recurso nas fontes livres e quanto que nós temos de recurso nas contas vinculadas. Transferência financeira. O nosso repasse estimado para o Legislativo Municipal esse ano é de R$ 2.507.865,50. Até o momento, repassamos para o Legislativo Municipal R$ 835.955,16. Então, repassando exatamente 33,33%. Quando chegarmos no final do ano, nós atingiremos exatamente os 100% do repasse. Alienação de ativos. Não tivemos nada de alienação de ativos nesses 4 meses, simplesmente que rendeu R$ 75,18 um fundo que nós temos, que é um saldo remanescente.
e nós temos uma pendência financeira a regularizar de R$ 40.676,09 empenhada maior em anos anteriores. Renúncia de receitas, não temos nada previsto e nem realizado até o momento. Agora vamos então falar do saldo bancário que o João comentou e também da parte dos restos a pagar. Então, quando o João ali falou dos 14 milhões e 75 mil que nós temos de disponibilidade bancária, lá está excluído os restos a pagar e os depósitos restituídos. Agora aqui eu tenho o total dos nossos bancos, do recurso financeiro que nós temos. Então, no dia 30 de abril, nós tínhamos em banco R$ 15.391.395,48, sendo R$ 5.628.526,66 nas contas não vinculadas. Esses estão na conta de origens livres, nas contas da educação 5%, 25% e 15% da saúde. Tá? Os recursos vinculados a programa, convênio, operação de crédito, alienação e assim por diante, nós temos R$ 9.762.868,82, que totalizou os 15 milhões. Quanto que nós devemos hoje? Nós temos de restos a pagar R$ 8.291.898,76. Na fonte livre, nós devemos hoje R$ 3.496.389,93. E nos recursos de origem vinculada, nós temos uma dívida de R$ 4.795.508,83. Se fosse que nós pudéssemos pagar tudo dos restos, assim mesmo sobraria em conta bancária R$ 7.099.496,72. Mas nós sabemos que não é possível, né? Nós temos obras, tem medição, nós temos execuções que estão acontecendo, convênio de repasse e assim por diante. Então, muitas vezes o dinheiro está disponível, mas não é porque nós podemos pagar tudo aquilo que está sendo empenhado e executado. Operação de crédito. O nosso limite de operação de crédito é 16%. Então, nós podemos financiar até 16%. De quem? Da receita corrente líquida dos últimos 12 meses, que é R$ 56.721.823. 16%, então nós podemos fazer uma capacidade de endividamento do município de R$ 9.075.491,68. Temos contratado uma operação de 4.500.000, porém ainda tem 800 que ainda está pendente, né? É 700 ou 800? 800. Desses 4 milhões ainda temos uma parte que ainda encontra ser pendente. Estamos utilizando 7,93% do valor permitido. Garantias e contra-garantias. A receita corrente líquida do exercício anterior, no final do ano era 54 milhões, só para vocês verificar. Incluímos 4 meses, tiramos 4 meses, então a nossa receita é de R$ 56.721.823. Podemos ter garantias de 22%, não temos nada feito para isso. Não estamos executando nada. Saúde. A nossa previsão de orçamento para a saúde é de R$ 12.236.631,25. Atualizou o orçamento da saúde em R$ 13.724.464,75. Já empenhamos desse valor R$ 5.597.944,73. Deste valor, para efeito de índice da despesa, serviu R$ 4.712.117,90. A receita apurada pelos relatórios da emenda constitucional apurou uma receita no período de R$ 16.511.983,76. Teria que dar 15%, senão fica inadimplente, até o final do ano, claro, né? Mas estamos 4 meses, mas é o comportamento. Dividir os 4 milhões pelos 16, estamos aplicando em saúde 28,54% nos 12 meses. Um valor aplicado a maior de R$ 2.235.320,34. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia,
estamos gastando 13,54% a mais do que a lei nos permite, ou define, né? Na educação, a educação é a mesma coisa, o cálculo é semelhante. Então, o orçamento da educação é de R$ 13.941.229,75, atualizado para 30 de abril em R$ 14.668.017,99. Empenhou-se nos 4 meses R$ 6.994,47. Deste valor, R$ 4.881.010,65 foi o que serviu para o índice. O relatório da apuração da base de cálculo da receita foi de R$ 16.511.983,76. Dividiu 4 milhões pelo 16, eu tenho um gasto em educação de 29,56%, aonde que nós deveríamos gastar no mínimo 25%, então estamos gastando 29%. Nós temos um plano municipal que esse ano está encerrando, né? E ele nos obriga a 0,30 décimos de percentual a cada ano, então nós temos que gastar no mínimo 28 esse ano para cumprir com o que diz a Constituição, mais o nosso plano municipal. Fundeb, cálculo semelhante, cujas despesas que aqui eu estou falando do Fundeb, elas também estão inclusas dentro do relatório da educação, mas ele tem um cálculo separado para saber os nossos limites. A nossa despesa prevista é de R$ 7.384.825. Atualizou o orçamento para R$ 7.813.825. Empenhamos com os recursos do Fundeb R$ 2.897.722,91. Para efeito de apuração dos 70%, que é a folha do magistério, né, dos profissionais, R$ 2.176.192,14. Recebemos das transferências do Fundeb R$ 2.261.835,73. Dividirmos um pelo outro, nós estamos gastando 64,88% até 30 de abril. Estamos com mais de 5% de déficit na folha de pagamento dos profissionais. Lembrando que no dia 30 de abril foi pago a folha do mês de abril aos profissionais, cujo eles tiveram um aumento, né, João? Qual foi o percentual? Não me lembro o percentual aí, mas nós corrigimos as tabelas dos profissionais, acho que 11%. E aí foi um mês só, mas até dia 31/12 nós temos que aplicar 70%. Se caso não vinha dar 70, nós temos que fazer o abono ou o rateio até dia 30 de abril do ano que vem e fazer a divisão entre eles. Mas, aparentemente, está tudo tranquilo. Não está no 30 de abril, mas até lá, quando entrar o dezembro, entrar 13º, terço de férias, nós acreditamos que nós ultrapassamos o limite de 70%. Sem contar também que nós estamos entrando agora num período em que a receita ela tende a cair, né? Maio, junho, julho, agosto, ela vai começar a ter uma melhora lá em setembro. Então os índices também tendem a mudar. Então vai dar para a gente ter uma noção disso que está sendo dito agora na apresentação do próximo quadrimestre, que vai ser em setembro. Esse ano consegue executar o 100% da educação, sem atravessar o ano que vem? Veja bem, o nosso limite é 90%, não é 100%. Tá? Perante a legislação, nós devemos gastar, nós somos obrigados a gastar 90% do total arrecadado do Fundeb. Tá? Nós acreditamos que sim. Folha de pagamento da Prefeitura e do Legislativo, são 2 anexos, certo? Então a receita corrente líquida dos últimos 12 meses é R$ 56.520.377,63. Executamos a folha de pagamento da Prefeitura, deu R$ 27.226.208,57. Divido um pelo outro, 48,17. No final do ano, nós estávamos com 48,74. Então, a folha de pagamento, o índice está caindo porque nossa receita nos primeiros 4 meses foi mais que excelente, tá?
Brito, em relação a esse demonstrativo aqui, aquilo que eu disse lá sobre a questão do INSS, ele interfere diretamente nesse demonstrativo. Esse aqui, porque o que pega? Pega a receita dos 2 últimos meses, 12 meses, contra a despesa dos 12 últimos meses. Tá? Então, a nossa despesa empenhada em relação ao INSS foi contabilizada em cima de 20%. Tá? Então, nós temos 12% da despesa de pessoal, de encargos do mês de abril, que nós devemos nos próximos meses efetivar o cancelamento aqui, no mês de maio. Tá? Então, isso daí vai diminuir um pouco o nosso percentual. Agora, então, no Legislativo Municipal. A receita corrente líquida dos últimos 12 meses é igual, porque a base de cálculo é a mesma, R$ 56.520.377,63. A despesa dos últimos 12 meses do Legislativo com a folha de pagamento foi de R$ 1.408.824,48. Dividido um pelo outro, R$ 2,49. Em 31/12 estava R$ 2,61. Tá? Nós temos o nosso portal da transparência, que ele está passando por uma auditoria do Tribunal de Contas, né? Nosso controle interno não está presente aqui, mas esses dados aqui eles estarão disponíveis já hoje nas publicações, né? Já foram encaminhados os anexos para publicação e também terá um link que terá essas informações aqui de forma sintética, porque os anexos são mais complexos para serem entendidos. Se alguém desejar fazer alguma pergunta, esteja disponível. Não tendo pergunta, agradecemos, só solicitamos que não esqueça de assinar a nossa lista de presença.